Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ele levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficavam admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar nesta Eucaristia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, Facebook, Web TV, Web Rádio, YouTube. Também aos irmãos que mesmo neste dia de chuva, por causa da pandemia, permanecem do lado de fora da igreja. Obrigado por vosso testemunho de fé e por aceitarem os sacrifícios, às vezes do sol, às vezes da chuva, para se encontrarem com o Senhor, apesar de todas as circunstâncias. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse 13º domingo do tempo comum, nós encontramos na palavra de Deus algumas expressões muito concretas que são recorrentes nas Escrituras do enfrentamento de nosso Senhor à realidade da morte. E esta palavra ela é sobretudo providencial no tempo em que vivemos, porque afinal de contas nós estamos de um modo cada vez mais intenso dentro da situação de pandemia em que estamos inseridos, meditado ou se chocado, permanecidos impactados e atônitos diante da força da morte, que vai carregando e ceifando indiscriminadamente a vida de muitos de nossos irmãos
E por que não também meditarmos a nossa, que somos tão vulneráveis quanto eles a essa situação? A Escritura, ela o tempo inteiro, desde o livro do Gênesis, tal como a primeira leitura que nós acabamos de escutar, vai nos apresentando o tempo inteiro o Senhor como sendo Ele o Deus da vida. Primeiro, Deus cria o universo e dá ao universo todo tipo de vida, aos animais, às plantas, dá a luz, dá a água para que a vida se torne mais bela e possível. Depois cria o homem e diz a palavra de uma maneira muito forte, a sua imagem e semelhança capaz de participar da sua natureza. Ou seja, se nós vivemos e somos, é porque vivemos segundo a natureza de Deus e somos sustentados por Ele. No entanto, o Senhor nos apresenta, ainda que de modo simples, a razão pela qual a morte entrou no mundo: a inveja de Satanás. Satanás não se conformava com o fato de que Deus tivesse elevado o homem a uma condição de dignidade que estava igual ou superior à dignidade dos anjos. Como era, pois, possível que Lúcifer, como propõe o próprio nome, sendo ele anjo de luz, tivesse menos poder que um homem, e ainda de modo mais humilhante para ele, tivesse que se prostrar e adorar a um Deus encarnado? Ele não aceitou que esses projetos de Deus se executassem e rebelou-se contra o Senhor, numa manifestação terrível de inveja. E claro, tentou ao homem, que caiu nas suas armadilhas e acabou cedendo àquela que é a grande tentação dos homens ainda nos nossos dias, ao escutarem ou sofrerem as influências diabólicas. Sereis como deuses. Sereis como deuses quando achais que vão conseguir superar a morte através da vacina. Sereis como deuses ao pensar que a tecnologia, que a ciência, que a inteligência, que a filosofia, que todas as outras ciências serão capazes de dispensar a presença de Deus. Serão como deuses quando pensais que não precisais da religião para nada, porque eu basto-me a mim mesmo. E me imuno de algumas filosofias de vida ou de algumas energias positivas, seja qual for o termo que gostam de usar, mas não preciso de Deus. Sereis como deuses, quando pela própria intuição ides estabelecendo uma nova conduta moral segundo as nossas ideias modernas, de modo que tudo aquilo que se parece com o Senhor, nós jogamos dentro do campo do retrógrado, daquilo que passou, porque Deus não é mais uma realidade atual, é apenas uma história enfatizada sobretudo na Idade Média, e a igreja, para controlar o mundo, acabou oferecendo esta imagem deste Deus controlador que nós precisamos destruir. Sereis como deuses. De novo, a inveja luciferina vai entrando dentro das nossas famílias, desconstruindo as ideias que nós temos sobre Deus, desconstruindo a moral das Sagradas Escrituras, e apresentando a imagem de nosso Senhor como sendo ela opressora, julgadora, impossível de ser vivida, criada pelos homens e, portanto, desconstruída. Meus irmãos, a inveja de Satanás continua a reverberar neste mundo e, de um modo mais concreto, pela morte. Então, que neste ponto nós poderíamos nos perguntar: ora, mas então se Satanás não tivesse entrado com a sua inveja no mundo, e se os homens não estivessem cedendo a este tipo de tentação luciferina,
porventura não morreríamos? Como se daria a nossa vida? Seríamos homens e mulheres eternos? A resposta é sim, não morreríamos. Mas atenção, não se trata de não morrermos segundo o perecer do corpo. O nosso corpo pereceria. A nossa Páscoa seria vivida tal como nós a vivemos nos nossos dias. Deixaríamos esta terra, certamente, para entrarmos na experiência de um novo paraíso. Todavia, o que a inveja luciferina introduziu no mundo foi este amargor que a morte possui. A morte que deveria ser, sobretudo para os filhos amados de Deus, batizados, ungidos e cheios do Espírito Santo, uma razão de profunda alegria e celebração por causa do encontro com o seu Senhor, tornou-se a mais terrível de todas as realidades, o mais terrível de todos os inimigos, o mais amargo de todos os sabores. E é por isso que nós precisamos constantemente viver o profundo exercício de combater, a partir destes textos, duas coisas. A primeira e a mais importante: atentarmos-nos a tudo aquilo que aparece na nossa história como uma inveja luciferina. E é preciso que nós prestemos atenção naquilo que disse o padre. Uma inveja que não aparece, não se apresenta a nós apenas através de expressões daquilo que nós conhecemos como conceito de inveja, ou seja, de desejar aquilo que é do outro, de querer aquilo que não me pertence, de passar por cima dos demais, porque quero a todo custo adquirir e galgar cada vez mais sucesso. A inveja de Lúcifer, ela se manifesta, além desses modos, de maneiras muito discretas. Quando nós vamos colocando Deus para fora da nossa vida, porque lembremos-nos, enfatizo, para que haja no seu coração esta consciência de modo pleno. A grande tentação da inveja luciferina é: sereis como deuses. Trocando em miúdos, ela aparece quando dizemos: não concordo com este mandamento, não concordo com esta norma da igreja, não concordo com o modo que Jesus agiu, não acho que nas Escrituras o Senhor deveria ter procedido daquele modo. Ou quando, para justificar a nossa consciência, ao pensarmos sobre tal realidade, dizemos: era outro contexto, eram outros tempos. Quem aqui nunca ouviu? A palavra de Deus precisa ser atualizada. Nós precisamos contextualizar as Escrituras. E nós vamos usando de vários termos, e eu vou dizer, infelizmente, com toda dor no coração, um segredo nosso, às vezes de padres, de homens de igreja. É preciso atualizar a palavra de Deus. É preciso que ela seja, para os nossos tempos, capaz de ser compreendida. E para compreender, com esta desculpa esfarrapada e luciferina, o homem vai lendo a palavra de Deus a partir do prisma da infidelidade. Vai aderindo à inveja de Satanás. Vai expulsando o rosto verdadeiro de Deus para construir os seus ídolos, a sua própria imagem, a sua própria semelhança, como se Deus se fosse transformando ao longo das gerações. E se formos, me permita dizer, no ritmo que nós estamos a esse respeito, a próxima geração nem de Deus se lembrará, não saberá sequer que houve a ideia de um Deus amoroso tal como nós o conhecemos, porque terão, aspas, atualizado de tal maneira a imagem de Deus, que ela deixará de existir. Não é à toa que os filhos de vocês, que os netos de vocês,
olham para a fé de vocês como sendo cafona e retrógrada. Não é à toa que olham para nós como sendo grandes bobalhões, que continuam insistindo na ideia de Deus, em tempos em que a sociedade está se libertando dele. Não é à toa que quando falamos de Jesus e das Escrituras, nós somos tidos como malucos, que em pleno século 21 continuam insistindo nessas bobagens, continuam debulhando o terço na mão. Isso é coisa da minha bisavó. Continuam frequentando a Eucaristia todos os domingos. O que é que tem em faltar um domingo para um churrascão em família? E há quem diga, isto também é Eucaristia. Continuam achando absurdo que nos tempos de pandemia nós fixemos os nossos olhos na TV católica para nos alimentarmos da palavra de Deus. Há gerações que vão esvaziando a ideia do Deus verdadeiro para ocuparem-se de si mesmo. Tentação do Gênesis: sereis como deuses. A segunda realidade é a de que nós enfrentemos a morte com um pouco mais de serenidade. Isso não é fruto, meus irmãos, de um esforço meramente humano, porque humanamente nós estaremos sempre escravos deste amargor que sentimos com a morte. Mas na medida em que nós nos elevamos à participação da dignidade de filhos de Deus, nós conseguimos, apesar dos sentimentos, compreender com a razão que esta Páscoa deve ser celebrada. É preciso elevar-se a essa condição, pouco a pouco, com paciência, na oração, pela Eucaristia, com o Santo Terço, com as práticas de piedade, para que assimilemos a realidade de que a morte não tem sobre nós a última palavra, porque o nosso Deus é o Senhor da vida e é o Senhor da história. Peçamos, pois, que esta palavra de nosso Senhor penetre neste domingo os nossos corações, para que nós saiamos desta igreja agindo como combatentes, não falando de Jesus a esta geração que esvazia sua imagem de cabeça baixa, com vergonha, como se eles, quem sabe, tivessem um pouco de razão. Não. Nós, apesar de tudo, levantaremos o estandarte da cruz e proclamaremos para o mundo que Criador, dono dos céus e da terra, é o nosso Deus, que morreu na cruz, e esta é a razão pela qual nós vivemos e somos, e aquele que perseverar com o estandarte nas mãos até o fim será salvo. Eis porque nós estamos aqui. Porque aos pequeninos, o resto de Israel, Deus revelou: o inferno ainda existe, está cheio e não é o nosso lugar. Nós nascemos para a glória de Deus, caminharemos, sofreremos as suas demoras, feriremos os nossos pés, choraremos as nossas dores, mas entraremos triunfantes pela porta dos céus, rompendo de uma vez por todas com a inveja de Satanás e provando que, apesar de suas situações, poderoso é o nosso Deus. Assim seja.